Bom dia, pessoal. Bom dia. Hoje nós estamos aqui online para a defesa de TCC do aluno Leandro Barbosa de Oliveira. E nós temos como título a defesa do trabalho dele, o estudo de caso, uma proposta de melhoria ao desgaste dos castelos de uma máquina formadora de tubos. Eu queria pontuar aqui e solicitar à plateia, aqueles alunos que desejarem depois um comprovante de participação, que eles coloquem o nome no chat a partir de agora, o nome completo, para que depois a gente possa fazer essa documentação, eu e o Márcio, e fazer essa documentação, né? À medida que outros alunos chegarem, se alguém puder avisar dentro do chat para colocar o nome, para facilitar depois na hora que nós fizermos a compilação de presença, tá ok? Aí, Gabriel, obrigado. Bom, outro ponto é que nós temos aqui como banca a professora Sara Del Vecchio e o professor José Luiz Cuco. Gostaria de agradecer a presença dos dois. Também marcar aqui a presença do professor Márcio do Carmo, coordenador do curso, e do professor Felipe Lagata. Bem, eu acho que agora nós podemos passar, eu vou dar a palavra para o Leandro. Ô, Leandro, você tem aproximadamente de 30 a 40 minutos para fazer sua apresentação, tá ok? Beleza. Fique à vontade. Está contigo. Okay. Bom dia. Deixa eu pôr minha apresentação aqui. Então, como o Luiz disse, meu tema é um estudo de caso de uma proposta de melhoria ao desgaste dos castelos de uma máquina formadora de tubo. Esse tema veio observado durante um ano de estágio, praticamente. Leandro, não está apresentando ainda não. Não? Eu estou observando. Opa. Ah. Tá ok? Coloquei a janela errada. Essa é uma janela. Ué, parou. Eu apresento. Ih. Não tá indo. Agora foi. Então, como eu ia dizendo, durante meu estágio, que foi quase um ano, eu pude perceber que sempre tinha castelos quebrados. Até parecia aquele filme do Jack Chan. Tira casaco, bota casaco, era quebra castelo, arruma castelo. Quebra castelo, arruma castelo. E sempre era só arrumar. Nunca foram atrás de saber por que estavam quebrando tanto. Então, conversando com o Luiz, a gente teve essa ideia de descobrir o porquê e propor uma melhora. Tipo, um processo de melhoria para essa máquina. Para todas as máquinas formadoras da fábrica. Então, falar um pouco de introdução, objeto de estudo, objetivo, o processo de formação dos tubos, castelos, materiais e métodos, análise do caso, fazer a proposta de melhoria, conclusão e referência. Como toda indústria, empresa, comércio, o seu objetivo é o lucro. Para a indústria lucrar, ela tem que produzir. E para ela produzir, suas máquinas devem estar prontas para produzir. Então, a manutenção entra como uma aliada. Quanto menos uma produção paga por manutenção corretiva não planejada, mais produção ela vai ter, mais lucro, e mais o valor do seu produto pode ser mais competitivo, já que o valor da manutenção entra no valor final do produto. Essa imagem de um castelo. Quando um castelo quebra, a máquina ainda consegue rodar, mas fica mais difícil fazer a calibração, se gasta mais material para ajustar, o índice de sucata vai lá em cima, e tem tubo que não faz. Por exemplo, um tubo quadrado não consegue, porque vão faltar ferramentas para conformar essa chapa. Então, uma quebra é muito prejudicial
para uma máquina. Uma manutenção dessa, da mais básica, da mais rápida, é 1 hora, mas pode chegar a 30 dias faltando um castelo, se for necessário enviar para terceiros. O objeto de estudo foi fundado em 1974 no seu e se destaca pela variedade e qualidade dos produtos. Ela tem a filosofia: nosso negócio traduz em qualidade, beleza, estética e garantida a realização de sonhos e projetos dos nossos clientes. Tem 2 fábricas, a de Juiz de Fora e a de Três Rios. A de Três Rios foi onde eu fiz esse estudo. A de Três Rios é cerca de 4 vezes maior. Ela possui 4 máquinas formadoras de tubo, a ITL 51, a ITL 52, que são a mesma, a ITL 100 e a ITL 130. A 50 faz tubos de até 50 milímetros, 2 polegadas, a 100 de 4 polegadas, 100 milímetros, 130, 5 polegadas, 130 milímetros. Elas têm de 3 a 7 anos de idade, mas como nunca tiveram um olhar para isso, sobre esse defeito, elas estão bem desgastadas já nesse sentido. Então, a gente precisa fazer um controle bem regular para que sempre os castelos estejam prontos para rodar e forjar esses tubos. Então, o meu objetivo nesse trabalho é desenvolver técnicas para diminuição do desgaste dos rolamentos que são encontrados nos castelos da formadora. Os objetivos específicos são diminuir o tempo de máquina parada, diminuir a compra mensal de rolamentos e diminuir os serviços externos para limpar os mancais e eixos do castelo. Então, eu vou começar a explicar o processo de formação do tubo. Tudo começa com a bobina. A bobina é a matéria-prima da maioria dos produtos que faz. Telhas, perfil, tubo, chapa, tapume, calha. E ela pode ser comprada eslitada ou fatiada ou comprada inteira. Caso ela seja comprada inteira, ela é passada por uma máquina bem grande, robusta, chamada de Vimec, e perigosa também, que fatia ela para se transformar em slip. Então, o cliente faz o pedido, de acordo com o pedido, é selecionada a máquina e o sliter com a largura e espessura do tubo. Então, o operador de ponte o seleciona, pega com a ponte, leva para o desbobinador. O desbobinador, ao rodar, transforma essa bobina numa enorme chapa. Mas como ela está tensionada em forma de bobina, ela acaba ficando meio arredondada. Então, é por isso que ela precisa passar por uma enjeitadeira, que transforma essa bobina redonda numa enorme chapa. Logo após, temos o corte de solda. Esse corte de solda serve para unir a bobina que acaba na que termina. Na que começa, desculpa. Para evitar que tenha que se passar sempre a bobina com a mão para fazer o primeiro tubo. Então, uma já vai puxando a outra. Mas para se ter tempo de se fazer isso, precisa de um acumulador, ou seja, ele vai acumulando e vai liberando para a formação. Por exemplo, ela acumula 30 metros por minuto e solta para a formação de tubo 20 metros por minuto. Ou seja, aí quando acabar, a bobina vai ter tempo de soldar, de colocar outra, sem precisar correr, já que é um serviço que tem certo risco. E passando do acumulador, começamos nos castelos. Esses castelos que se encontram as ferramentas de conformação a frio, que ao a chapa passar, ela vai arredondando cada vez mais, e ao final dessa etapa, nós temos um tubo redondo quase formado. Falta apenas a solda. A solda é feita em 2 partes. Tem a parte mecânica, que é onde se encontram os rolinhos ali que comprimem o tubo para fazer a solda bem certinho no meio. E tem os raspadores para raspar o resto da solda, que é enrolado no refilo. A solda é feita por um gerador de solda de alta frequência. É uma solda... Olha isso, não. Solda por indução.
E logo depois dessa solda, o tubo fica muito quente. Aí ele precisa passar por um canal de esfriamento. E logo depois passa por mais castelos e cabeças turcas. Nessa fase é onde é ajustado o tubo, onde ele é transformado em quadrado, retangular, ou ele está empenado, é nessa parte aqui também. Aqui é o ajuste fino do tubo, onde é muito importante o castelo. Aqui, se faltar um, não dá certo. Logo após passar pela cabeça turca, tem um encoder que mede o tamanho do tubo. Ao chegar na medida desejada, a serra circular vem, pega o tubo, corta e encaminha para a mesa aceleradora, voltando para buscar outro tubo, e a mesa aceleradora manda para a mesa de descarte. A mesa de descarte, ao chegar no final dela, aciona um sensor fim de curso, o sensor fim de curso abaixa a mesa e cai no pacote. Aqui eu vou ilustrar com um vídeo para ficar melhor o compreendimento. Aqui é o desbobinador, corte emenda. Nesse caso, não precisou da direitadeira, porque por ser um material espessura fina, então já endireita fácil, mais fácil do que os mais grossos. Aqui os castelos, formou o tubo, aqui a solda, fazendo a raspagem, mais castelos, cabeça turca. A serra. Aí está pronto o tubo. Passa. Então, os castelos, vou marcar aqui, são formados por dois mancais externos, que estão aqui, que são formados por dois rolamentos cilíndricos, dois retentores e dois anéis traves. Dois mancais internos, cada um tem dois rolamentos cônicos, um retentor, um anel trave e uma porca para travamento do eixo. Tem os eixos e tem um eixo guia para regulagem de altura. Então, a função do castelo é transferir o movimento que ele recebe dos motorredutores. Então, é feito um acoplamento com eixos cardança, 8 parafusos, e ele roda as ferramentas de conformação. Os rolamentos podem ser esferas, compensadores, cilíndricos, cônicos. Nesses casos, são utilizados os cônicos por suportar cargas combinadas, axiais e radiais, que são do motor redutor e das ferramentas de conformação, e os cilíndricos por suportar as cargas radiais das ferramentas de conformação. Então, visto que estava sempre acontecendo essas falhas, essas quebras, comecei a tirar mais fotos, procurar mais entender o porquê. Então, essa primeira foto aqui foi de um dia que 4 castelos quebraram ao mesmo tempo. A máquina 130 não funcionou e não tinha nem rolamento reserva para isso. Que foram 4. Então, foi um Deus nos acuda. Não tinha, os eletricistas tiveram que ajudar nisso, para trocar todos, perdendo o menos tempo possível. Foi um dia de máquina parada. Aqui ficou o estado de um dos rolamentos. Quebrou a gaiola, saiu o cilindro, acabou danificando o mancal, e esse mancal tem que ser mandado para a retífica. Aí para a retífica é 1 mês, que é lá na Santa Catarina, na Kelly. Aqui a gaiola toda destruída, amassada. Esse eixo foi se não me engano, foi da 50, que o operador negligenciou, deixou ela rodar com a corrente travada. A porca praticamente usinou no eixo, não sai. Tem que virar para fora também. No segundo caso, é um eixo que foi todo destruído aí
pelo rolamento que estava quebrado também. Tem que ser enviado para retífico. Então, como está acontecendo muito isso, sentei com a equipe de manutenção e o supervisor de produção. Então, fizemos uma espécie de brainstorm. E chegamos a essas 5 possíveis causas, que seriam a falta de lubrificação incorreta, erro operacional, negligência operacional e contaminação. Mas, por que acontecia isso? Não tinha graxeira. Essa graxeira pneumática estava encostada há muito tempo. A graxeira manual era uma antiga, da época que nem era Sotel, era Santa Matilde a fábrica lá ainda. Então não dava nem vazão. A lubrificação não acontecia no tempo necessário. Era quando estava um surto, o diretor falava: quero ver essas máquinas tudo vazando graxa. Era assim que acontecia. Os pinos graxeiros ou tinha, uns não tinham, outros estavam quebrados, e quando não tinha, acabava até entrando fluido dentro do mancal, causando contaminação na graxa. O lubrificante que eles usavam era um lubrificante duro, não era o correto para mancais e rolamentos. Os castelos, diversas vezes que quebrou, eu fui lá medir, tinha 5 milímetros, 4 milímetros de diferença um para o outro. O operador não configurou a perna da porca, com isso o eixo ficava trepidando, causando vibração no rolamento, com isso ele quebrava, e negligenciar esses rolamentos quebrados, como foi o caso do eixo que quase soldou na porta. Segundo a Engeteles, essas causas que aconteciam lá são nada menos que 73,5% das causas de quebra de rolamento. Contaminação 19%, lubrificação inadequada 34%, desalinhamento 20,5%. E a NSK diz que o superaquecimento acontece por falta de lubrificação, entrada de água, contaminantes que aconteciam. Lubrificação errada, acontecia pela entrada de contaminantes onde não tinha o pino graxeiro, que esse superaquecimento causa quebra de gaiola. A fratura de gaiola também é causada por desalinhamento, vibração. A corrosão também acontece devido ao lubrificante deficiente, e também a vibração que ocorre pela porca não está presa o suficiente. Então, a proposta de melhorias, como são 7 causas que a gente achou, então resolver essas 7 causas. Resolver a falta de graxeiras, resolver a lubrificação incorreta, resolver a troca dos pinos danificados e faltantes, trocar essa graxa que está incorreta, também solucionar os erros operacionais cometidos pela produção. Então, a primeira causa, que é a falta de graxeira, a primeira ideia é pedir para mandar para arrumar a bomba graxeira da Bosa 11030, e também a aquisição de 2 graxeiras manuais de 500, caso a graxeira pneumática falhe, temos 2 para quebrar o galho. E para a segunda causa, que é a relubrificação correta e a quantidade de graxa, temos 3 somadores. 3 somadores com 2 rolamentos diferentes. Então, para cada rolamento diferente, temos um cálculo, 2 cálculos no caso. Então, para achar a quantidade de gramas em graxa, é G igual a 0,05 vezes a largura do rolamento, vezes o diâmetro externo do rolamento, em milímetros. Aí a gente chega em a quantidade de graxa em gramas que deve ser usado na relubrificação. Desculpa. E para calcular a relubrificação, temos um cálculo também, que é K, que esse K é o fator de correção, que é retirado na tabela que a seguir eu vou mostrar para vocês, sobre K vezes 16 milhões, 14 vezes 10 a 6, sobre rotação
vezes a raiz do diâmetro interno, vezes 4, vezes, menos 4 vezes o diâmetro interno, que é meio nervoso. Então, essa daqui é a tabela, que temos que pegar a faixa de operação que está o rolamento, multiplicar a temperatura, contaminação, umidade, vibração, posição, tipo de rolamento, pegar para todos, multiplicar e achar esse fator de correção. Vou mostrar um exemplo aqui. Esse exemplo é do castelo o rolamento externo do castelo da ITN 50, Sismic 150. É o rolamento 32209, com rotação, a máquina tem rotação média de 450 RPM. O diâmetro interno dele é 45, o externo é 85, e a largura dele é 19,883. Então, fazendo os cálculos, chegamos que a relubrificação dele deve ser feita a cada 425 horas, ou seja, a cada 50 dias, utilizando 11 gramas de graxa. Então, fazendo para todas, os mancais internos a 50, relubrificação a cada 425 horas, como eu disse, 11 gramas. O externo, a cada 2.125 horas, 11 gramas. Ou 240 dias também. O interno da 100, 657 horas, 19 gramas de graxa. O externo, 3.285 horas, 17 gramas. O da ITN 130, para o rolamento interno, são utilizados 29 gramas de graxa a cada 2.288 horas. E para o externo, um tempo bem longo, a cada 11.440 horas, 29 gramas. Então, com esses dados, é necessário que sejam adicionados uma planilha de relubrificação. E para colocar a quantidade de graxa necessária, é necessário fazer a aquisição desse medidor. Aí, com isso, a gente evita o atrito interno, ou o atrito entre o rolamento e o mancal, e também evita o excesso de graxa, que causa o atrito fluido. Esse atrito fluido causa superaquecimento, agitação na graxa, e faz com que ela seja removida do local correto. Então, é muito importante ter esse equipamento em mãos. Então, para a terceira causa, para solucionar os problemas com pinos graxeiros, fazer o pedido de pinos graxeiros M10 reto e 90 graus para as máquinas ITL 130 e 100, e pino graxeiro M8 reto e 90 graus para as ITL 150. Então, para a quarta causa da graxa incorreta, é necessário trocar para uma graxa grau NLGL2, que é uma graxa normal, com consistência semelhante de manteiga de amendoim, mas uma graxa com espessante de sabão líquido e óleos minerais, que é uma graxa com resistência mecânica, alta temperatura, alta pressão e resistente à água, já que 90% do fluido que é usado na máquina é água. E também proporciona proteção contra corrosão e oxidação. Para a quinta, sexta e sétima causa, são os erros operacionais que eu citei, deve partir dos superiores conversar com os operadores que devem ter zelo pelo equipamento. Lá tem os operadores não fazem pequenos ajustes na máquina. Eles não pegam em ferramentas, falam que quem pega em ferramenta é mecânico, mas operador é manutentor. A primeira manutenção básica é sempre do operador. Então, para fazer essa melhoria, precisa que os superiores tentam conscientizar eles para fazer uma produção melhor. Então, para a quinta causa, é necessário que cada operador, ao fazer regulagem nos setups, pegue um paquímetro, o nível
e ver se não há nenhum desnível entre os mancais. Para a sexta causa, para cada formadura, a aquisição de uma chave de porca para porca tipo meia-lua com pino, e sempre que houver um setup, eles confiram se a porca precisa de reaperto, para evitar que ela fique trepidando, o eixo fique trepidando e cause vibração. E para a sétima causa, caso seja observado que algum alamento esteja com ruído, travando, querem sempre dar esse sinal, instalando, pedir para parar, porque é mais fácil trocar na hora que não fez como diria, um prejuízo maior, do que tocar para frente e depois ficar sem o castelo durante um mês. Então, a conclusão, um pino graxeiro custa R$3, 100, 300. Uma chave de aperto de porta, R$60. 4 são 240. Uma graxeira manual são 90, 2, R$180. Medidor de vazão um pouco mais caro, 2.200. O reparo na graxeira pneumática fica em 350. Isso tudo dá um investimento total de R$3.270. E uma máquina dessa produz R$130 mil por dia, são 4 máquinas. Então, elas produzem R$60 mil por hora, R$62 mil por hora. É um investimento ínfimo perto do retorno que isso pode dar. Então, mas como a venda de tubo é meio sazonal, a época que eu estava era uma época de baixa, era uma época de final de ano, então resolveram não fazer nesse momento. Mas com tudo isso já pronto, já sabendo o porquê, como resolver, quando houver um crescimento novamente no mercado, vai ser uma melhoria muito boa, barato, muito rentável. E é isso. Muito obrigado. Estão minhas referências.